Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor, para Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo pão de cada dia que chega até a nossa mesa. Obrigado pela proteção e pelos livramentos que muitas vezes nós nem percebemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós também queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Por todas as vezes em que agimos com impaciência, com incredulidade, muitas vezes queremos apressar as coisas, tentamos controlar o tempo, quando o certo seria descansar no Senhor. Nos lava com o sangue de Jesus e renova dentro de nós um coração confiante e submisso à Tua vontade. Deus amado, Deus querido, obrigado por nos ensinar tantas coisas através da Tua palavra. Nós reconhecemos e aceitamos o tempo do Senhor para a nossa vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e nós vamos começar mais uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje eu vou ler e refletir junto com você no livro do Eclesiastes. E eu te convido a ouvir essa mensagem até o final, pois eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma muito grandiosa, muito poderosa ao seu coração. Saiba que você não está aqui por acaso. O Espírito Santo fez com que essa palavra chegasse até você. E eu oro para que, durante esses próximos poucos minutos de vídeo, você tenha a sua vida transformada e renovada na presença do Senhor. Escreva aqui nos comentários a seguinte declaração: eu aceito o tempo de Deus. Escreva isso aqui pela fé. Eu aceito o tempo de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque assim você nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a milhares de pessoas. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Amém? Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Irmãos, para a gente entender de forma correta esse capítulo, é importante nós compreendermos a situação de Salomão aqui, nesse momento enquanto ele escrevia essas palavras. Salomão estava no final da sua vida, que foi uma vida repleta de realizações, e ele começava a perceber que o fim estava próximo. E aí ele começa a se questionar sobre tudo o que ele havia feito. O livro de Eclesiastes não pode ser considerado um livro de respostas, mas sim um livro de indagações. E muitos desses questionamentos
que nós temos a respeito da vida, nós só vamos encontrar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A principal lição que nós tiramos aqui no capítulo 3, principalmente do verso 1 ao verso 8, é que existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado, ou seja, estabelecido por Deus para que as coisas aconteçam. E o mais interessante é que nós não temos poder para decidir em qual tempo nós vamos viver. Nós ficamos sempre na dependência do Espírito Santo de Deus, para que Ele estabeleça o tempo dele na nossa vida. Às vezes, as pessoas querem colher, mas o tempo é de plantar. Ou seja, quem decide o tempo em que nós estamos vivendo não é a nossa vontade, mas são as circunstâncias ao nosso redor. Não são os relacionamentos que nós estamos vivendo. Quem decide isso é o Espírito Santo. E aqui eu quero passar rapidamente por alguns versículos que eu li para falar com você a respeito disso. Por exemplo, no versículo 2 diz assim: tempo de nascer e tempo de morrer. Às vezes nós ficamos indignados quando nós perdemos alguém. Quando nós temos que nos despedir de alguém que amamos por causa da morte. Só que nós nos esquecemos que naquele mesmo dia tem outras pessoas nascendo. Tem pessoas chegando ao mundo. O tempo do ser humano aqui na Terra é limitado. Nós sabemos disso. Mas na eternidade ele é ilimitado. Por isso que eu sempre digo que nós não podemos focar somente aqui nessa vida. Nós temos que ter os olhos na vida eterna. Outra coisa que diz aqui no verso 2 é o seguinte: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu sei que muitas vezes essa passagem nos remete ao plantar e colher, à lei da semeadura. E isso é correto, isso é bíblico. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Mas o que me chama a atenção aqui, nas palavras de Salomão, é que ele usa uma forma diferente. Ele diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não é tempo de colher que ele fala, mas é arrancar o que se plantou. Talvez nós tenhamos semeado durante muito tempo da nossa vida de uma forma errada. E hoje nós estamos colhendo as consequências dessa semeadura incorreta que nós fizemos. Mas nós temos a oportunidade de arrancar aquilo que plantamos. Seja em qualquer área da sua vida que você semeou incorretamente, você pode arrancar isso aí que foi plantado, isso que foi gerado. E você tem a oportunidade de Deus para semear agora de uma forma correta. Aqui fala sobre momentos de dor, de tristeza, de dificuldade, mas também fala sobre momentos de alegria, de satisfação e de plenitude. A vida é feita de altos e baixos. Então, quando nós estivermos em um bom momento, em um momento de alegria, de plenitude, nós temos que valorizar e viver ao máximo aquele momento. Porque nós sabemos que depois também estaremos sujeitos a um tempo de choro, de pranto, a um tempo de dificuldade. No versículo 3, a parte B diz assim: tempo de derrubar e tempo de construir. Muitas vezes nós queremos construir no meio de algo que já foi edificado, em um alicerce que foi colocado ali, mas que talvez não seja o ideal para aquela construção. Sabe, irmãos, muitas vezes, para construir, nós vamos ter que derrubar o antigo. Vamos ter que remover aquilo que foi edificado de maneira incorreta. Existem situações
existem áreas da nossa vida em que nós teremos que começar do zero. Tem coisas que nós não temos mais como aproveitar, porque senão nós já iríamos começar de uma forma incorreta. A maioria das construtoras, quando quer adquirir um terreno, elas não consideram aquilo que já está construído, mas elas compram o terreno, derrubam tudo e constroem uma nova edificação, a partir do zero. E a nova construção certamente vai valer muito mais do que a antiga. O que Salomão está nos dizendo aqui no capítulo 3 é que nós mesmos não temos o controle sobre o que acontece conosco. A única coisa que nos resta é nos alegrarmos com o tempo que temos aqui, com o tempo presente. Então, se você tem ao seu lado as pessoas que você ama, a sua família, a sua casa, se você hoje tem saúde, seja alegre e grato por isso. Celebre essas coisas. Não deixe de expressar a sua gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele já te deu. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 25 e 26, Jesus disse o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Olha só, Jesus está nos ensinando que a nossa vida não está nas nossas mãos. Não somos nós quem temos o controle daquilo que vai acontecer. E o melhor que nós podemos fazer é nos entregarmos nas poderosas mãos do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Se você ainda não escreveu a frase de hoje aqui nos comentários, escreva ela agora. Escreva assim, olha, eu aceito o tempo de Deus. Eu aceito o tempo de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração, porque nós vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Interceda por essa pessoa. Se existe alguma situação específica que tem tirado a sua paz, que tem te trazido tristeza, dor, decepção ou frustração, coloque a área da sua vida que está sendo afetada aqui nos comentários desse vídeo. E vamos orar juntos uns pelos outros. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor, para Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo pão de cada dia que chega até a nossa mesa. Obrigado pela proteção e pelos livramentos que muitas vezes nós nem percebemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós também queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Por todas as vezes em que agimos com impaciência, com incredulidade, muitas vezes queremos apressar as coisas, tentamos controlar o tempo, quando o certo seria descansar no Senhor. Nos lava com o sangue de Jesus e renova dentro de nós um coração confiante e submisso à Tua vontade. Deus amado, Deus querido, obrigado por nos ensinar tantas coisas através da Tua palavra. Nós reconhecemos e aceitamos o tempo do Senhor para a nossa vida. Reconhecemos que existe um propósito estabelecido por Ti para cada ocasião da nossa caminhada.
Obrigado pelo tempo de nascer que o Senhor concedeu a milhares de pessoas, inclusive a nós que estamos juntos ouvindo aqui essa reflexão. Pai, nos dê conforto, Senhor, para podermos aceitar também o tempo de morrer, o tempo de partir, o tempo em que tivermos que nos despedir de pessoas que amamos. Reconhecemos também que há tempo de plantar, mas que o Senhor nos dá a oportunidade de arrancarmos aquilo que foi plantado. Mesmo que algumas coisas estejam profundamente enraizadas na nossa vida, o Senhor nos capacita a arrancar o que não presta e a semear coisas boas, novas sementes que vão dar frutos melhores. Dê-nos sabedoria e discernimento para viver o tempo da alegria, o tempo do riso, da bonança, sabendo valorizar cada momento de bênção que o Senhor nos concede. E nos dê força e equilíbrio, Pai, para suportar o tempo da dor, o tempo do pranto. Quando estivermos em meio às lágrimas, que possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo nos consolando. Ensina-nos a descansar no Senhor, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão passando por um tempo de luta, pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais, problemas de saúde, dificuldades dentro de casa, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, problemas no trabalho, crises financeiras. Eu quero orar por esse irmão e por essa irmã, pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê a eles as armas corretas para que eles vençam as suas batalhas. Eu também oro, meu Deus, pelas pessoas que estão enfrentando vícios, drogas, bebidas, jogos de azar, pornografia, pessoas que não conseguem romper com isso sozinhas. Eu oro pelos familiares que estão intercedendo nesse momento pela conversão de um filho, de uma filha, de um marido ou de uma esposa. Eu oro por aqueles que estão clamando por um milagre na área da saúde, seja na sua própria vida ou na vida de alguém que ela ama. E eu quero orar de maneira muito especial, Deus, por todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Que elas possam entregar suas finanças nas Tuas mãos e confiar que o Senhor fará o melhor por eles e por suas respectivas famílias. Abençoa, meu Deus, cada pedido que está sendo deixado agora aqui nos comentários. Seja por um filho, uma filha, por um parente, por um amigo que está enfrentando problemas nessa área. Eu entrego a Ti, Pai, todos esses pedidos de oração e peço que o Senhor os atenda segundo a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Que cada pessoa que está aqui orando comigo receba agora paz no seu coração, receba força para continuar e seja revestido de esperança, esperança de que um novo tempo será estabelecido na vida dela. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Há um tempo estabelecido por Deus na sua vida. Então, se renda ao tempo de Deus. Não queira apressar as coisas. Não queira antecipar as bênçãos que Deus já colocou na sua vida. Elas vão chegar na hora certa. Amém? Receba essa palavra no seu espírito. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que também está na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas Ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também, aqui para a nossa reflexão, sobre esperança, a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto
ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael, foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo
da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho,
da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim e dizer que a minha cirurgia deu tudo certo, correu tudo bem, graças a Deus. Eu ainda estou me recuperando, então a minha voz ainda está um pouco anasalada, mas tudo dentro daquilo que havia sido previsto pela equipe médica. Para quem não entendeu nada do que eu estou falando aqui, é porque na segunda-feira eu fiz uma septoplastia, que é uma cirurgia feita para corrigir o desvio do septo nasal. Mais uma vez eu agradeço pelas orações, pelas palavras de carinho que eu recebi de várias pessoas. Irmãos, nós temos vivido tempos em que as palavras têm se tornado armas. Conversas privadas expostas, áudios vazados, declarações feitas em púlpitos e redes sociais. Tudo isso tem revelado o coração de muitas pessoas que se dizem religiosas e líderes espirituais. Quando a gente ouve palavrões, manipulações ou palavras de ódio vindas de pessoas que deveriam ensinar sobre amor, fé e pureza, a primeira reação que a gente tem é de espanto. Mas a Bíblia já nos alertava a respeito disso. Em Mateus 12, verso 34, Jesus disse o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. E no capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós encontramos várias declarações do profeta contra o pecado do povo. Isaías diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, ai dos que chamam ao mal bem, e vários ais. Mas no capítulo 6, quando Isaías se encontra com a santidade de Deus, ele não aponta mais para os outros. Ele olha para si mesmo e declara: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 5. Essa mudança de perspectiva é essencial. Antes de julgar o mundo à nossa volta, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e reconhecer a necessidade de purificação diante do Senhor. A Bíblia fala muito sobre a língua. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Olha que sério isso aqui que Tiago escreveu. E ele também declarou o seguinte: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Por acaso da mesma fonte jorrará água doce e amarga? Essa passagem está em Tiago, capítulo 3,
versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo também exorta os Efésios, no capítulo 4, verso 29, da seguinte forma: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. E o significado de torpe é o seguinte: podre, estragado, corrompido, inútil, sem valor, indecente e obsceno. E Paulo continua dizendo: mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quando nós ouvimos alguém, seja um líder ou uma pessoa anônima, falando palavrões, manipulando ou semeando ódio, nós não estamos apenas diante de um problema de linguagem. Nós estamos diante de um reflexo do coração. A boca apenas manifesta aquilo que já está dentro da nossa alma. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube encaminha ele para pelo menos 10 pessoas? E isso não te custa nada. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Os vídeos que a gente posta aqui no canal têm uma média de 10 mil likes. Mas eu quero pedir a você que dê o seu like para que a gente consiga alcançar a meta de 15 mil likes no dia. Você pode me ajudar com isso? Que Deus te abençoe. Aproveite e se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui nessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a palavra de Deus todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Mas voltando a falar aqui do profeta Isaías, antes dele ser enviado, Isaías precisou ter os lábios purificados. A Bíblia diz que um anjo tocou a sua boca com uma brasa viva e declarou: a sua culpa foi tirada e o seu pecado perdoado. Isso está em Isaías capítulo 6, verso 7. Somente depois disso, Isaías pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, essa aqui é uma lição muito profunda. Ninguém está pronto para ser porta-voz de Deus sem antes passar pela purificação do coração e da língua. A autoridade verdadeira não vem da eloquência, do cargo ou da influência, mas da santidade e da submissão àquele que concede autoridade. Porque, como Paulo nos ensina, não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por ele estabelecidas. Hoje, nós somos convidados a refletir sobre as nossas próprias palavras. Que tipo de água tem jorrado da nossa boca? Água doce ou amarga? Quando nós falamos, as nossas palavras edificam as pessoas ou ferem as pessoas? Será que, assim como o profeta Isaías, nós também precisamos reconhecer: ai de mim, Senhor? Não adianta apontar apenas para os lábios impuros de líderes, políticos ou religiosos. Todos nós precisamos passar pelo altar da purificação. Isaías só pôde ser enviado depois de ser purificado. Da mesma forma, se nós queremos ser usados por Deus, precisamos que Ele toque os nossos lábios e transforme o nosso coração. Que as nossas palavras sejam fonte de vida e não de morte. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar juntos aqui uns pelos outros. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, talvez um filho, uma filha, talvez o seu cônjuge, alguém da sua família que está num momento de dificuldade, algum casal que esteja passando por uma crise,
alguém que esteja precisando de uma porta aberta, escreva aqui o nome dessa pessoa. Ou se existe alguma situação específica que tem te proporcionado dor, sofrimento, angústia, você pode escrever aqui também. A oração de um justo tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus se movem a nosso favor. E junto com o seu pedido de oração, escreva o seguinte: Senhor, purifica os meus lábios. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelas Tuas bênçãos, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai, reconhecendo que somos um povo de lábios impuros. Quantas vezes, ó Deus, nossas palavras feriram, machucaram, espalharam discórdia ou mesmo negaram a fé que nós professamos. Mas hoje nós clamamos a Ti, toca nos nossos lábios. Assim como o Senhor tocou os lábios do profeta Isaías com a brasa viva do altar, purifica o nosso coração, porque sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ó Deus, guarda a nossa língua do mal, nos ajuda a refreá-la quando quisermos responder com ira e nos enche com palavras de vida, palavras que transmitam paz, encorajamento às pessoas. Que da nossa boca jorre sempre água doce e não água amarga. Que sejamos instrumentos para edificação e não para destruição. Ó Deus, eu peço a Ti que essa oração chegue até os líderes espirituais dessa nação, para que eles temam ao Senhor e sejam os primeiros a dar o exemplo de uma conduta reta e íntegra. Que nós possamos, assim como diz a Tua palavra, ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ó Deus, eu quero aproveitar esse momento aqui e orar pelas autoridades constituídas sobre nós, porque sabemos que toda autoridade vem de Ti. Que o Senhor levante sobre o Teu povo líderes íntegros, com lábios purificados, que não usem a sua posição para manipulação, mas para o bem do povo, para o bem da nação e para a glória do Teu nome. Senhor meu Deus, olha para aqueles que agora estão ouvindo essa mensagem e que estão enfrentando lutas pessoais. Muitas pessoas aqui, ó Deus, carregam dores na alma. Muitas famílias têm enfrentado crises financeiras, crises espirituais, crises emocionais. Que o Senhor possa olhar para cada situação descrita aqui nos comentários desse vídeo com olhos de amor e compaixão. E atenda a cada necessidade descrita aqui, Pai, segundo a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Visita nesse momento todas as pessoas que estão lutando contra enfermidades no seu corpo. Derrama a Tua cura. Cremos que Tu és o médico dos médicos. Cremos que Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Visita essa pessoa que está agora no leito do hospital, ó Deus. Visita esse homem, essa mulher que está se submetendo a um processo de quimioterapia. Que essa medicação possa fazer efeito e que essa doença seja definitivamente curada para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoe cada casamento que está passando por crise. Fortalece cada família representada aqui, Senhor. Guarda os nossos filhos. Eu peço que o Senhor acalme os corações que estão nesse momento tomados pela ansiedade. Eu peço que o Senhor traga consolo para aqueles que estão chorando por algum motivo
e dê esperança para essa pessoa que não tem conseguido encontrar uma saída. Nós cremos que, assim como Isaías foi transformado diante da tua glória, nós também podemos ser renovados hoje. Por isso, pela fé, nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Deus quer curar a sua boca, Deus quer curar a sua língua, Deus quer tocar no seu coração com a brasa viva do altar, para que você seja capacitado para ser enviado por Ele e testemunhar do amor de Cristo para outras pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se de alguma maneira o Espírito Santo tocou no seu coração, saiba que Ele pode tocar no coração de outras pessoas também. Por isso eu peço que você compartilhe essa mensagem. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e você vai colar o link dessa mensagem nos seus grupos, nas suas listas de transmissão. Mande para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa palavra de hoje. E creia que o Espírito Santo tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas.
Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz:
eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando, Deus me conhece, Deus sabe o que eu quero, Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que ele quer de você? Você sabe o que ele tem falado com você? Você sabe o que ele tem pedido para você mudar? Ou o que ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro. Sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome e coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento.
Pai amado e querido, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras. Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo, ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a Tua voz. Queremos Te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a Tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do Teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais. Como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso.
o momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte.
Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu
Esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro, perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta e quando olha de longe consegue ver a imagem completa, consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia, porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido
daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando, mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos,
contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.